Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caminho for Life. Hoje, mais do que especial, aqui temos a presença da doutora Patrícia Bastos. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Olá, muito obrigada, é um prazer estar participando. Aí esses anos todos de For Life, com todas essas mudanças que estão só agregando para todos que fazem parte da For Life. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, obrigado a você pela presença. Agora, Domingo Oliveira, um grande conhecido da For Life, né? Fundou a For Life praticamente no Brasil. Grande abraço, Domingão, seja bem-vindo a essa edição. Primeira você aqui no podcast, hein? Domingão, dinossauro da For Life, aqui conversando com vocês, tentando entregar, de alguma maneira, algo positivo para você que está nos assistindo. Você ter a consciência do teu propósito. Isso aqui, você está vendo aqui, ó, vale ouro. Talvez diamante. Show! Convidado mais do que especial, nosso Bronze Elite, Domingos Oliveira. Gutão, uma presença especial hoje nos nossos estudos aqui. Estou feliz de estar com vocês aqui. Eu vou propor um brinde de... Opa! De Energy. Aí. Saúde pra gente. É isso aí, Léo. É muito bom a gente estar com esse processo do nosso Caminho for Life. Eu acho que é uma forma nova da gente se comunicar. Todo mundo conversa via podcast. Cada vez mais pessoas estão assistindo mais podcast que assistindo televisão aberta. Então é muito legal de estar aqui, poder contar a história da For Life, contar um pouco do nosso futuro, o que a gente quer construir. E ter pessoas como o Domingos e a doutora Patrícia, que são pessoas que batalham e trazem a For Life muito tempo nas costas para estar onde a gente está hoje. E é importante, né, Guto, falar sobre a experiência, falar sobre o carro-chefe, o produto da empresa, com nada menos com o Domingos Oliveira, né, que dá uma aula no Zoom aí semanalmente para a nossa rede e tudo, que vai falar um pouquinho sobre fatores de transferência. Carro-chefe, nosso chefe, Domingão. Para com isso, o pessoal acredita, para com isso. Mas hoje, olha a camiseta, agora todos trajados aqui, né, 30 cápsulas, né, Domingão? Tô bonito. Ele chegou, enfim, mas antes de falar especificamente do produto, fala um pouquinho da importância dos fatores de transferência, como é que você descobriu isso na sua vida e que você anda duplicando todos os dias para cada vez mais famílias pelo Brasil. Cara, eu acho que a descoberta dos fatores de transferência, não só para mim, como para a Carla também, para minha família, foi algo que mudou o patamar. Eu antes fazia diferença em algumas pessoas. Jogadores de futebol que jogavam em grandes times da Europa, você fazia diferença isoladamente. E quando eu descobri a For Life, foi para fazer diferença numa pessoa que eu conhecia, que pertencia a uma comunidade, né, que a gente frequentava. E eu mal sabia que ao tomar aquele ato de fazer a diferença na vida dela, por preocupação, iria mudar a minha, que ia me ressignificar, que ia me reinventar, que ia fazer com que eu entendesse que o mundo tem que ter algo dentro de todos os seres humanos que se chama coração a serviço. Quando você tem o coração a serviço, tudo muda. E a For Life fez isso comigo. Eu era muito individual. Cara, eu era uma mala. Ainda de vez em quando eu sou uma mochilinha aí, né? Mas com alça. Você tá com alça. Não, agora eu sou uma mala com alça, com zíper. Antes a Carla falava que eu era uma mala sem alça, sem rodinha, rasgada e com as roupas caindo. Então porque eu era egoísta, eu era egocêntrico, eu tinha vários problemas. E sou consciente de todos eles. Só que é o que às vezes eu brinco, né? Foram 50 anos andando no deserto e quando eu descobri a For Life foi um lance totalmente diferente, que eu deixei de pensar no para pensar no todo. E isso que me mudou. E a partir do momento que me mudou e eu percebi que eu me ressignifiquei, eu virei como meta conseguir pessoas que quisessem, com a minha liderança e com a liderança que eu tenho acima de mim, pudesse levar essa vacina de Deus. Eu chamo os fatores de transferência de vacina de Deus, né? Esse vamos dizer assim, é uma palavra que todo mundo pode usar, mas, como diz o outro, ninguém vai tirar o pai dessa frase que eu digo que é a vacina de Deus. E porque eu acredito que nesses 15, 16 anos que eu estudo o sistema imune, e tenho certeza que não é qualquer um que lê 4 vezes o Abas
Quantos médicos, Patrícia, devem ter lido Abas? Olha, eu acho que a grande maioria hoje em dia nem lê mais, né? Pronto. E tudo isso veio do quê? De que a vacina de Deus é transformadora. A empresa me chacoalhou o meu coração a serviço por sua visão, por sua missão, né? E essas 3 frases eu acho bonito. O que mudou em mim? Eu tive a visão do que são os fatores de transferência, assumi a missão de levar isso, e hoje, para alguns, eu sou uma inspiração. Essa é a essência do marketing de relacionamento, né, Domingos? Por isso que hoje temos uma grande líder ao seu lado, que você pode conectar ela ao seu negócio e ela também levar e prosperar também dentro do marketing de relacionamento da For Life, né? O que é legal, sabe o que é? É que a Patrícia, ela vai falar, não sou eu que vou dizer, mas ela é da minha família, cara. Show. Presta atenção, a gente não se conhecia, não tinha a mínima ideia. Já fizemos um Gratiscape da minha equipe, onde passamos todos os familiares juntos. Quer dizer, eu tenho uma maneira de trabalhar com a minha equipe que é a maneira que eu gostaria que trabalhassem comigo. É tão simples, cara, mas é tão simples. Vem cá, o que adianta você reclamar se você não faz? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Que história é essa, cara? E eu já tenho idade de ter juízo, né? 67 anos daqui. Isso se chama empatia, né? Empatia. Cara, tudo. Empatia, sinergia. Tem tanta coisa que a pessoa basta ter um estalinho, e esse estalinho tem que vir de onde? Daqui. Porque todo sentimento, todo pensamento gera um sentimento que te leva a um comportamento. Flávio Raimundo Ferreira. Uma ação, né? Sensacional. Cara, então, quando você tem consciência disso, tudo muda, Léo. Tudo muda, cara. E fala um pouquinho, Paty, como é que foi essa conexão da sua vida com a For Life também? Como é que você... Então, foi ao acaso, para falar a verdade, né? Eu tinha escutado falar de fatores de transferência numa conversa entre colegas, né? Eu sou médica veterinária há 30 anos. E aí, numa conversa, me falaram que havia algo que era muito diferente com relação a melhorar a imunidade. E dentro da veterinária, eu sou especialista em medicina felina e temos algumas enfermidades que não têm tratamento. Hoje, há alguma coisa, mas ainda muito tênue, muito frágil. E então, quando apareceu um paciente na minha mão, há 7 anos atrás, e a pessoa tirou de um hospital e confiou a mim e falaram que você vai resolver o problema. Eu falei, ai meu Deus, vou resolver como? Só se eu for ali acender uma vela para Nossa Senhora Aparecida, porque eu não tenho o que fazer. Aí eu lembrei da conversa sobre fatores de transferência. Entrei na internet, procurei, porque eu não tinha nem contato de onde conseguir o produto, nem nada. Liguei, fiz o meu cadastro, falei com a tutora da gatinha, era uma gatinha, chamava Mia, eu falo protocolo Mia. E falei com ela, olha, eu não tenho mais nada o que fazer, mas me falaram que esse produto faz diferença. Quer tentar? Aí ela, Paty, o que você falar, vamos fazer. Aí eu comprei o produto, veio para minha clínica. E eu comecei a usar nessa gata. Ela tinha uma leucemia viral, é uma causa viral, mas é uma leucemia, uma febre que não baixava por nada, não comia, fazia muito tempo, e em uma semana, com fatores de transferência, ela voltou a comer, parou a febre, a leucemia melhorou. Essa gata, que era um paciente terminal, viveu 6 meses. Então, comparado a uma vida média de gato, que é 15 anos, é muito tempo, né? Muito tempo. E a tutora ficou muito feliz e eu falei que eu desenvolvi o protocolo Mia, porque eu usava tudo igual em todos os gatos com o mesmo problema. E passei a usar tanto nesses pacientes e que um dia a Patrícia Herrera ligou na minha clínica. E eu, para falar a verdade, gente, eu não atendi o telefone. Eu falei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada que eu não podia usar? Ela ligou de novo, eu não atendi. Eu acho que lá pela 4ª ou 5ª vez que eu atendi o telefone. Eu falei, gente, não adianta eu fugir. Se ela tá insistindo, eu vou ter que atender, né? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Daí ela falou, a gente queria saber o que você faz com fatores de transferência, porque você é a única veterinária cadastrada aqui. Aí eu expliquei para ela. Aí ela falou, adorei. A gente gostaria que você testasse mais. Aí eu falei, tá bom.
Aí a gente conversou, me enviaram uns produtos e nesse meio tempo falaram do Domingos e do Flávio para mim. E os dois me apresentaram tanto o Domingos, tudo que era fatores de transferência, aí eu estudei eu conheço cada componente de cada produto da For Life. Eu estudei cada um individualmente. E para ver se poderia ou faria algum mal a algum animal, algum pet, alguma coisa. E ele me apoiando e o Flávio também me ensinando como eram feitos os protocolos em humanos e eu fui trazendo para a veterinária. Hoje, eu apresentei fatores de transferência a mais de 500 veterinários. A gente tem um grupo ativo que tem uns 120. Que eu ensino protocolo, trocamos protocolos, coisas que eu já utilizei. Mas eu levei, assim, para muito pet. Podia levar para os tutores usarem também, né? Os tutores... Também. Eu digo que utilizo quando eu prescrevo muito, falo, então vou tomar também, pode tomar. Você tem o quê? Aí eu às vezes ligo para ele, a pessoa falou que tem tal coisa, o que ela deve tomar? E assim vai. Então, hoje em dia, como diz o Domingos, eu edifico não só os pets como os tutores também, dentro da minha clínica. Você viu, Guto? Esse é um exemplo, a magia da For Life, né? Ela atende todos os públicos, né? Uma doutora, uma veterinária que soube unir a nossa oportunidade de negócio e hoje prospera junto no plano de carreira da For Tem uma Life. coisa que é interessante, escutando vocês falarem, que assim, a For Life ela traz uma coisa que a gente cria na cabeça, cria no ser humano uma situação que ele não sabe que tem. Todo mundo fala que tem o sistema imune, ninguém sabe o que é. Eu tenho um exemplo na minha casa, quando eu vim para São Paulo, vim para For Life, minha mulher não tomava nada de For Life, falava, isso é um suplemento, essa história já carochinha, isso é para vender mais. E eu fui na apresentação do Domingos. O Domingos fala muito sobre o sistema imune. Fala de mostrar lá o filme da célula comendo a outra, na Trokiller e tudo mais. Ela chegou em casa e falou assim, cadê os produtos que eu quero começar a tomar amanhã? Mas é verdade, porque assim, o ser humano, o brasileiro principalmente, ele não quer se prevenir. Ele quer tomar uma coisa que quer se curar, e nosso papel não é esse. A gente não quer curar ninguém, a gente quer tratar a saúde das pessoas, reforçando o sistema imunológico de cada um. Isso é muito legal, que você começa a muda a vida. Eu costumo dizer que a For Life, ela traz uma coisa é um recomeço. Você começa a usar um produto da For Life, você está recomeçando uma outra fase da vida. Você tem o seu antes e depois de usar For Life. É verdade. Que você começa a tratar do teu olhar do teu organismo de outra forma. Estou vendo vocês, falando, a gente está falando de vida. Essa vida animal, a vida... Estou quase falando de vegetal, que teremos brevemente um produto vegetal. A gente fala de animal, fala de homem, fala de ser humano, fala de animal, de um gato. No final está falando de vida. E a For Life, que está no nome, né? For Life. Que fala de vida. Acho que a gente tem que cada vez bater mais nessa tecla, que a gente não é uma empresa de cura, é uma empresa de saúde. Isso aí. De preparação do corpo, de ter um corpo mais saudável. Pensar, não é só For Life. É se alimentar melhor, fazer exercício, pensar nas consequências. Os hábitos, né, Guto? Cuidar dos dos hábitos que a gente né? tem. Quando a gente lembra que a gente vivia uma vida que se fumava no cinema, se fumava no avião. Você fica 8 horas no avião com todo mundo fumando, assim. Um jovem hoje de 15 anos, pensando nisso, acho que tinha louco. No cinema, os caras do lado do cinema fumando cigarro. Cada vez mais as pessoas estão tendo consciência do corpo, do seu próprio corpo, onde você habita, né? Sua casa é onde você habita, seu corpo. Se não cuidar dela, não vai lugar nenhum. Fala para quem está chegando agora, o nosso convidado também, Domingos, como é que é ministrar esse fator de transferência no animal também, tanto para a vida humana como no animal também, sem problemas? Vamos lá, é a vacina de Deus, volto a repetir. E foi importante o que o Guto acabou de falar, porque nós vivemos num mercado, principalmente no Brasil, e eu tenho a honra de conhecer vários mercados, que o pessoal aqui não sabe que não sabe. Esse é o problema. A minha equipe, pelo menos, todo mundo sabe que eu encho muito sobre isso, eu falo, cara, nós sabemos que eles não sabem. Então, é nossa obrigação entregar o máximo de informação absorvível. Não adianta você falar para uma pessoa que nem faz ideia do que é o sistema imunológico, falar sobre células NK, CD8, interleucina, cara, esquece. O cara vai ficar olhando para a tua cara e falando assim, quando é que acaba? Né? Então, nós tentamos fazer de uma maneira que seja compreensível,
que a pessoa entenda da importância, porque não existe nenhum mamífero no mundo que não receba os fatores de transferência no seu start basal. Ih, já falou difícil. O que é o start basal? O cara nasceu. Ele nasce com algumas coisinhas, não vou falar aqui tecnicamente, mas ele tem que ter um start. É que nem o celular. Você já percebeu que quando você desliga o celular, ele desliga em segundos? Tipo 2 segundos? E quando você liga, quanto tempo demora? Quase 1 minuto. Então, a importância do ligar é importante. E vem já o sistema imunológico com isso. E os fatores de transferência é uma molécula que dá o start da situação do basal, do feto, da criança, o que quer que seja, que ele, a partir daí, ele já pode ter sua vida natural. Antigamente, Guto, são tudo meninos. A Paty também, menina. Vamos lá. Eu me lembro que eu, por exemplo, cara, minha mãe secou o leite, eu tive uma mãe de leite, que era a Dona Vilma, que eu perdi faz pouco tempo. Eu tive 2 mães, olha que coisa legal. E antigamente as pessoas falavam, esse menino mamou, por isso que é doentinho. Lembra disso? Lembro disso. Lembram disso? Ainda fala hoje, até hoje. E eu vou te dizer uma coisa. Eu, por exemplo, a minha experiência a nível veterinária, a Paty sabe, é o quê? Os bichos que eu tinha em casa. Que lá em casa era um zoológico, não sei se você sabe disso. Tinha até burro lá, que era eu que sustentava aquilo tudo. E a minha foi por quê? Por experiência e evidência. O que é mais importante dos fatores de transferência é a evidência. Quando você tem a evidência, a tua autoridade, a tua credibilidade, os teus trabalhos científicos, tudo aquilo que você tem, só valem com evidência. Correto? E é isso que a gente leva. Quando a gente fala dos animaizinhos, escuta o que eu vou te dizer. Um animal que não recebe o colostro morre em parasitose em 10 dias. Certo, doutora? Pode morrer jovem, com certeza absoluta. Então, é importante ou não? Claro. Uma criança que nasce e não recebe, aí fala em colostro, presta atenção. Colostro é uma coisa, fator de transferência é outra. Ok? O fator de transferência é algo que está dentro do colostro. Perfeito. Se essa criança nasce, não recebe os fatores de transferência, ou seja, o colostro da mãe, por algum motivo, ele tem que ir para a incubadora, meu querido. Ele não tem outro caminho. E por que ele tem que ir para a incubadora? Porque ele está dentro do ambiente hospitalar que tem bactérias, vulnerável. Tem vírus, hipervulnerável. E quando ele vai lá para a incubadora, qual é a primeira coisa que eles fazem? Alguém sabe? Isolam. Banco de colostro. É. Eles pegam o banco de colostro de uma outra mãe e passam esse colostro para a criança. Porque o sistema imunológico dele ainda está sendo formado, tem tudo novidade. Basal, entenda, basal. Ele não tem informação. Para isso precisa dar uma aula aqui de GG, IgA. Ia longe. Ia longe, né? Porque é simples, quer ver? Você nunca mais vai esquecer. Quando você está dentro da barriga da mamãe, você tem uma coisa que chama IgG. O que é IgG? G de gravidez. Liga. Imunoglobulina, G. Gravidez. E quando você nasce, você começa a ganhar o quê? IgA. Amamentação. Pronto, acabou. Esse é o start. Esse é o start. Por mais que você utilize o que quer que seja, a não recepção da situação basal do sistema imune de uma molécula de informação que está dentro do colostro, o risco é absurdo. E nós temos a vacina de Deus. Agora, como levar isso, Léo? Tem que ser de uma maneira que as pessoas compreendam, entendam. Eu, quando eu cheguei no Brasil em 2010, falando sobre o fator de transferência, tu não faz ideia, meu irmão. Eu era charlatão, maluco, doido, idiota, tudo que você possa imaginar. Cara, hoje, quando eu vejo grandes profissionais do Brasil, mais grandes, usando as minhas analogias,
Cara, eu não preciso que ninguém saiba. Eu sinto um maior orgulho. Eu sinto um maior legado. Eu vejo, de repente, até o Laír usando algumas coisas minhas, que eu e ele, eu chamo ele de guru, o bicho fica doido. Cara, isso para mim não é um troféu. E hoje temos leigos aí, temos iniciantes na For Life, quando chegam para você e falam, mas bovino, o Domingos, molécula, colosso bovino, como é que você explica isso para as pessoas? Cara, eu tenho uma maneira de explicar, que a Paty, que eu gostaria até que ela falasse, porque quando a Paty entrou na equipe a 100%, cara, a gente ficou o quê? 1h30 no telefone? Muitas vezes. E escuta o que eu vou te dizer, a Paty fala comigo no mínimo uma vez por semana. Bom, naquela época era, sei lá, Não, era praticamente todo dia. Hoje a gente se fala regularmente, mas não se fala só dos fatores de transferência. Eu quero saber como é que ela está, como é que está a família dela, quando é que a gente se encontra. Estive comendo pizza na casa dela já faz um tempo. Mas isso eu faço com a minha equipe. E eu quero que eles façam também. Por quê? Porque é isso que faz. Ô, Léo, tu pode ir rápido, sozinho, meu irmão, para onde tu quiser. Só que tu vai cansar, tu vai ter que descansar. Será que... A distância é curta. A distância é curta, cara. Agora, nós juntos, meu irmão, me diz qual a distância, que não tem distância para nós. Porque juntos nós vamos mais longe. E essa consciência que eu gostaria que todos os distribuidores da For Life tivessem. Eu gostaria que todos os distribuidores que estão nos ouvindo tivessem essa consciência. A consciência de o quê? Meu irmão, escuta o que eu vou te dizer. Se você não servir, você nunca será servido. Se você não se preocupar, nunca ninguém vai se preocupar com você. Você, como um líder, você tem que estender a mão, estender teu tempo, estender teu time. Quantas vezes você ficou sem receber uma ligação minha? Não, sempre que for necessário e nem necessário, né? Só no bate-papo do dia a dia e na complementação e por que você está sumida e vamos lá, por que desanimou, o que está acontecendo. Agora, Paty, vamos falar ali com aquele líder que está nos ouvindo. Aquele líder que está nos ouvindo, ele pensa, eu até às vezes brinco, né? Eu tive uma época da minha vida que eu tinha uma agência de modelos, né? Que era aquelas meninas que ficavam segurando os guarda-chuva da Marlboro na Fórmula 1. Né? Então, às vezes, a gente virava e falava assim, essa aí pensa que não precisa fazer nada. E realmente ela não precisava fazer nada. Por quê? Porque ela era o produto. Atenção. Isso aqui não é visual, isso aqui é sentimento. Não adianta ser bonitinho, ser isso, ser aquilo. Presta atenção. Você não vai ter resultados se você não se entregar. Você tem que entregar a tua essência. E se você, como eu, que era um Zé Ruela, e eu tive liderança, eu tive uma mulher do meu lado que era o meu freio. Isso é... Atrás de um grande homem, sempre tem que ter uma grande mulher. Ou às vezes até na frente. Na frente. Né? Cara, você líder, não espere que as pessoas vão até você. O líder tem que ir até os seus liderados. E quando eu falo em liderado, presta atenção, na nossa família, sabe como é que a gente fala? Eu sou o vô, teu pai. Cara, fica um negócio totalmente diferente. Qualquer pessoa da minha equipe que tenha problema, você pode conversar com os milhares que eu tenho. Me diga alguma vez que você ligou para o Domingos e ele não respondeu. Cara, meu telefone é doido. Pergunta para minha esposa. Tem uma coisa, Domingos, que eu queria complementar, que é uma coisa nesse nosso negócio, nessa nossa indústria. Falamos da rejeição do não. O não... A gente toma o não a vida inteira, a gente nasce levando o não. É o que motiva, né? Porque para você ter o sim, você precisa ter vários não para ter o sim. Então, desde o moleque, você quer namorar aquela menina ou menino que sempre que não gosta de você, é que você gosta. E você recebe o não. E você recebe o não porque você tira uma nota ruim, então as pessoas têm medo de levar o não.
E o não é algo normal da vida de cada um. Para levar um não. Eu recebo 200 nãos todo dia. Mas eu insisto porque tem o quê? Propósito. Que derruba qualquer chance de você ficar negativo pelo não, se ficar desanimado pelo não, porque você tem propósito. A vontade de construir é maior do que o empecilho que ele gera. E a nossa vida é toda feita de empurrar, as pessoas vão te empurrar para baixo sempre que puderem. Porque na fraqueza do outro, você cresce. Sua força está na fraqueza do outro, que é errado. Você tem que crescer na fortaleza do outro que te fortalece, não na fraqueza do outro. Então, muitas vezes a gente acaba ficando desanimado, porque recebi 3 não hoje. Vai receber mais 10, até ter o sim. E esse negócio dessa indústria é interessante por isso, que as pessoas muito, você fala, desistir, é um negócio que recebi muito não, tive muita rejeição. E é normal esse negócio na vida, né, amigos? Mais do que normal, quantos né? não você recebeu na tua vida? Escuta, eu ia chegar nisso. E foi legal que você já foi direto ao assunto. Se calcula chegando aqui, 2010, quantos anos tinha, Léo? Em 2010 eu tinha 8. 27. 27. Calcula eu, em 2010, chegando aqui falando sobre células NK, CD4, CD8, citometria de fluxo, isso e aquilo, que nenhum, 2 ou 3 médicos conheciam. Quando eu, em 2010, falei, vem cá, vocês têm exames de CD4, CD8, NK, eles nem sabiam, os laboratórios nem sabiam o que é isso. O que era? Doido. Louco. Doido. Então, qual que era a resposta? Não. Agora, escuta o que eu te disse anteriormente. Ele não sabe que não sabe. Esse não, para mim, sabe o que é? Combustível. É, claro. Porque como eu sei que ele não sabe, não é conversa de Dilma não, hein? Como eu sei que ele não sabe, eu tenho a opção, o livre-arbítrio de explicar para ele saber, ou minimamente, ou aquilo que ele possa abrir a sua cabeça e entender o que eu estou falando. Agora, eu sempre brinco, você tem no mundo inteligentes e sábios, medíocres e idiotas. Léo, eu com idiota eu não perco 30 segundos. O medíocre, esse sim, ele não sabe que não sabe. E nesse cara que você tem que inventar, você tem que falar, você tem que inventar tudo que você possa. Inventar não é mentir. Investir, né? Investir tempo. Não. Quando a gente fala em inventar, é inventário. É, de invenção. Todo mundo usa inventar como se estivesse mentindo, né? Também o pessoal não vê o dicionário, né? Então, você vai ter que pegar esse cara e vai depender do quê? Do teu livre-arbítrio ou do dele? É o dele. Mas qual é o teu propósito? O teu propósito é fazer a diferença na vida das pessoas? Cara, não para mim é combustível. Cara, quantos não... Guto, escuta. Eu ia nos congressos, minha mulher está aqui. Eu chegava em casa, eu chorava. Está ali minha mulher. Imagina. Eu chegava em casa, eu chorava. Eu falei, cara, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E um dia eu cheguei para o Léo Ribeiro e falei assim, cara, eu estou cansado dos caras me chamar de charlatão, de mentiroso, disso, daquilo. Eu falei, Domingos, não se preocupa com isso, não. Os caras me chamam de charlatão. Como eu tinha chego há pouco tempo da Europa, eu virei, charlatão no Brasil agora é coisa boa. Se o Léo é charlatão, porra, me chama de charlatão que eu vou sentir o cara top da galáxia. E a minha especialidade qual que é? Sistema imunológico. Acabou, eu não vou me meter em outras áreas. Agora, no sistema imunológico, o pouco que eu sei pode ser muito para ti, Léo. Não, e o fator transferência é uma coisa que a gente fala muito simples, de forma muito simples. Comunica, educa e reforça. Acabou. Sim. Acabou, é isso. Melhora a comunicação entre as células, educa as células para atacarem o mal, que for negativo, né? Que não for modula e reforça. Então, assim, não tem grande mistério. Tem uma tecnologia gigante por trás dessa história. Agora, tem uma coisa que eu queria trazer para essa mesa que é interessante, né? Que outro dia um amigo meu comprou um produto, um Plus, aí 15 dias depois ele me ligou e falou,
Guto, eu vou parar de tomar. Eu falei, por quê? Porque eu não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Que Falei, bom, mas né? ótimo. Que bom. Quer sentir alguma coisa? Você lembra a história do mertiolate que funcionava quando doía? É. Eu teve Tinha o que arder, mertiolate tinha né? que ser vermelho Tinha que arder. e tinha que arder para evitar resultado. Quando começou a ficar branco que não ardia, Incolor. esse aqui é a Não água, presta, não presta presta, nada. não presta. Então o ser humano ele não tem uma consciência corporal que se o corpo funcionar bem, ele está bem, está ótimo. O problema que a gente tem é quando funciona mal. A gente tem que estar preparado para quando funciona mal, porque tem que estar funcionando bem. E a pessoa está me falando, não vou tomar mais não, porque não estou sentindo nada. Então é uma questão cultural nossa, muito louca, de não entender o corpo. Você não entende o corpo. É uma ignorância. Ignorância, É uma ignorância absurda sobre isso. É. Paty, dá uma aula aqui em relação ao seguinte. Eu, para todas essas colocações, eu tenho resposta na lata. Imagina. Desde 2010 levando porrada, o que eu sou? Um dicionário de superar objeções. Tá um saque. Né? Tá um saque. Tipo saque. E lamentações também. Não, e você sabe que nas formações, domingos, acontece isso. Faz isso. Pô, cara, que legal. Tal. Pô, você vai entrando numa. Quando falam isso para mim, eu falo, cara, vamos fazer o seguinte. Vem até aqui em casa, tá? A gente vai pegar alguns vírus, algumas bactérias, e eu vou te dar para você comer. Depois a gente cuida. Depois de 24 horas você vai estar enfermo e eu vou te dar para você ver como é que funciona contra vírus, fungo, parasita. Pô, Domingão, você tá de sacanagem. Cara, você quer ficar doente? Então, se você quer ficar doente, vamos lá para testar. Paty, muitas pessoas que estão nos ouvindo têm pets. Cara, eu perdi a minha Cherie com 18 anos. Cara, e ficou 6 anos com câncer de baço, que a Paty acompanhou bem. Paty, o que se diria, com o teu coração a serviço, que eu sei que é fora da média, mas é na média para a nossa equipe, o que se diria para esse pessoal que está nos ouvindo, que são distribuidores, são consumidores, de repente são pessoas que estão entrando agora na Forflix. O que se diria para esse pessoal da tua experiência em transformar não só os pets, como os pais dos pets? Então, eu estou ouvindo vocês falando aqui, só vou pensando na minha trajetória e tudo que eu já fiz e como eu abordo as pessoas também, né? Porque se é difícil para falar algo sobre imunidade humana, agora imagina falar sobre imunidade animal usando um produto humano. Então, Porque o animal não fala, o animal não reclama. Era um desafio muito grande para mim, né? Porque as pessoas, se eu prescrever na minha clínica uma amoxicilina, né? Uma dipirona, a pessoa dá para o bicho. Agora, se eu prescrevo um fator de transferência, ela vai questionar, né? Porque as pessoas, de um modo geral, e eu acho que é uma coisa para todo mundo pensar, que o Guto comentou, o Domingos também, todo mundo está acostumado com doença. Todo mundo está acostumado com má qualidade de vida, com sintomas de doenças. E eu acho que um erro geral, e o que a For Life mudou, a minha mente, depois que eu conheci os fatores de transferência e estudei muito sobre imunologia, é que o importante não é pensar na doença, é pensar na saúde. Claro. Por isso que a pessoa que toma e fala, não estou sentindo nada. Gente, é óbvio, é para ela se sentir normal e bem, né? Que bom, né? Que bom, né? Então, O cara parece... Pô, eu sou casado e sou feliz, não, pô. Mas espera aí, você quer o quê? Ser triste? O que você quer, meu? Exatamente. No caminho vindo para cá, eu estava conversando com o meu marido e ele, nós dois falando de uma terceira pessoa que está internada, uma senhora mais nova que a minha mãe e que a mãe, que a minha sogra, né? E aí ele falou, fatores de transferência faz muita diferença, né? Elas estão ótimas. Então é isso, é saúde e não pensar em doença. E quando eu abordo um tutor na minha clínica para falar, eu falo, ele tem essa doença X, a doença Y, mas além de tratar a doença X e a Y, nós vamos pensar na saúde.
Porque o meu intuito, resolver esse problema, é fácil. Eu tenho isso na literatura, o que eu tenho que dar, a dose. Agora, saber como o corpo dele vai se transformar num corpo saudável e não ficar doente novamente, ninguém vai me ensinar Mas é cultural, né, doutor? O brasileiro ele procura ajuda quando ele sente alguma coisa. Ele procura o ortopedista porque ele tá sentindo uma dor no joelho. Tá com dor. Ele vai pro dentista quando tá com dor no dente. Ele não sabe o poder de se prevenir diariamente para você evitar outros males. Né? Mas vai reclamar do preço do dentista que tem que consertar a latrina dele lá, que mais de 6 anos não fez uma limpeza. E aí fala, puta, eu podia ter tomado meu plus todo dia, né? Vale a pena, né? Investimento custo-benefício. É uma loucura, porque quando comentam até de valor para mim, né? A pessoa fala assim, mas sei lá, é X reais para comprar um produto, para utilizar. E aí eu falo, tá, tudo bem, só que um antipulgas que você compra custa 3 vezes isso, né? E não traz saúde. É um preventivo. Agora, isso vai trazer saúde, vai evitar uma série de problemas, uma série de complicações. Ou aquela pizza que ele pede que a mulher dê à noite não é o problema, não, né? Aí de não jeito nenhum, de jeito metade nenhum. do produto. Então, eu abordo dessa forma. E uma coisa que você perguntou assim, e se você estivesse começando agora, né? Isso. O que você pensaria e falaria para os outros de Não, é porque você, até vamos falar, chegou a Diamante Elite. Então faz parte dessa trajetória levar vários nãos, né? Então a gente acaba se motivando para poder chegar nos níveis mais altos. Muitos, né? E assim, é o que eu falei. Então, primeiro que eu tenho a vantagem que animais não têm efeito placebo, tá? Então, o bicho tá mal, você entra com fatores de transferência, a pessoa normalmente fala, Paty, eu comecei a dar aquele suplemento, que eles, né, intitulam suplemento. E em 48 horas estava animado, disposto, andando, querendo comer, né? Nitidamente as pessoas percebem isso. E como não há placebo, ela se convence de que é diferente. Tem pessoas que, eu estou sendo sincera, gente, mudaram de cidade, não é mais meu paciente, mas eu vejo a compra dessa pessoa na minha loja, ou chegando e-mail para mim e tudo, que ela continua dando fatores de transferência. É gratificante isso, né? Então, é muito, porque ela viu a diferença. Sim. E entrando na história do não, essa história que a gente vai falar agora também um pouquinho do 30 cápsulas, que é a nossa camisa. Começou essa história há um tempo quando eu conversando com o Domingos sobre isso. Falando, pô, é caro, a gente tem que botar uma caixa na casa de cada um no Brasil, e devia ter uma quantidade menor para poder ter mais acesso a quem quisesse começar a usar. Depois de talvez um ano de não, a gente conseguiu trazer esse produto de 30 cápsulas, né? Que eu acho que é uma coisa que é... E, de novo, né? 30 cápsulas não é para quem já consome. 30 cápsulas é para um novo consumidor, o cara que quer experimentar, quer começar a usar. Claro que o cara já usa os 90 cápsulas, já está bem com ele, já faz parte da vida dele, ele vai usar os 90. Mas o 30 para ser oferecido, para ser disponibilizado, para aquela pessoa que está começando, quer conhecer, quer experimentar. E é muito legal que a gente conseguiu trazer isso, que só no Brasil que tem, no mundo inteiro não tem, que é você ter um produto que é mais em conta, para estar nosso sonho é ter uma caixinha dessa azul em cada lar do Brasil. Sim. Para que a pessoa desperte. Na verdade, é um produto para despertar. Depois ele vai comprar os 90 porque vai ver que é bom. Mas que ele desperte para a diferença que é na vida dele o uso do fator de transferência. Então a gente fez a caixa com 30 cápsulas. E isso é importante, né, Domingos? Porque torna o produto mais acessível, né? A gente está falando do carro-chefe da empresa, né? Que tem uma dose diária de 600 miligramas. Temos o nosso tradicional Transfecto Plus com 90 cápsulas. Temos o Trifecto com 60 cápsulas. E agora temos também o nosso mimo aí, o nosso bebezinho novo aí do Brasil, exclusivo para o Brasil, o lançamento do Transfecto Plus 30 cápsulas também. Vamos lá. O que mais a gente escuta? O produto é caro. Bom, o que é caro para você? Me diz o que é caro. Para mim, caro é 15 mil reais por dia numa UTI. Para mim, caro é um produto que custa 80 reais e faz 5% do que o nosso produto faz. Como assim? Uma vacina caríssima que você toma e não sabe qual é a consequência para você. Eu nem quero entrar nessa porque eu já plano sou de saúde, nessa plano de saúde começa a cobrar caro da sua parte, se você começa a usar bastante. Eu pago 2,5 pau por assim. mês sem usar. Exato. Pronto. 2,5 pau eu e a patroa sem usar. Se bem que agora, mês que vem, nós vamos fazer exame e vamos tirar o atraso. Pronto. O que a gente tem que parar e pensar?
O que é o Transfer Factor Plus 30 cápsulas? Para você que já conhece, para você que já toma, perfeito, ótimo, fantástico. Mas para quem não conhece, o que você deve fazer? Vai me dever uns 40 jantares. Olha lá, e olha tu lá. também não foge, não. Também vai ficar me devendo. Essa criança que vocês estão vendo aí, vocês têm que pensar o seguinte. Todo e qualquer produto hoje que seja oferecido, não sei se você reparou agora que pasta de dente faz bem para a imunidade. Virou moda. Antes eu era o charlatão, ninguém queria saber de imunidade. Imunidade não tem nada a ver com saúde. Agora, se fala imunidade, todo mundo treme. É legal, isso para mim é fantástico. Agora, vamos lá. Eu tomo um produto X. Me diga, liga para o Domingão e fala, é tal produto. Eu vou te dizer quanto que estimula, quanto que faz, quanto que não faz. E a gente tem que fazer uma conta. Se eu tomo um produto que me estimula 10% o sistema imune e me custa R$80, o nosso é caro? De jeito nenhum. Cara, é matemática. É matemática. É que nem você tem um Maverick que faz 2 com 1 litro e um carro elétrico que faz, sei lá, 100 quilômetros com zero. Vamos dizer assim, vai com meio. Pronto. Mas a pessoa vai na farmácia, compra ácido ascórbico, contra outros antigripais aí, gasta R$100 também na farmácia? Vitamina C, tem tanta coisa. Presta atenção, todas as ferramentas são excelentes. Mas escute o que eu vou dizer para vocês. Me apresente um produto cujo qual a sua especificidade é o sistema imunológico. Me apresente um. Não é. Hormônio D? Não é. Coenzima Q10? Qualquer coisa que vocês forem falar para mim, eu vou te explicar que não é. Então vamos lá. Se eu uso uma clorela, se eu uso uma própolis, se eu uso isso, se eu uso aquilo, meu irmão, é patinete. Entendeu ou não? Patinete. Se você usar o Plus 90 cápsulas, se você não entender agora também, eu desisto. O Plus de 90 cápsulas é um foguete. O de 30 é um avião. Agora, meu irmão, tu vai continuar andando de patinete ou de avião? Domingos, eu ainda não entendi. Eu vou desenhar, então. Se você está no deserto do Saara e você necessita de quê? De água. Ou não? Perfeito. Sonha com uma água. Sonha com um copinho de água. Sonha com água. Quer economizar até o suor. Atenção! Você vai pegar um copo d'água, que são os produtos que não são específicos. Vem cá, você não entender agora, me desculpe. E você vai ter que colocar ele num filtrinho. E depois vai sair um pouquinho de nada aqui embaixo que você vai beber. Domingos, não entendi. Vamos lá. Qualquer produto que você toma, ele dentro da parte metabólica, ele vai fazer um monte de coisa. E uma coisinha de nada que vai lá encontrar no sistema imunológico da tua célula. Entendeu? Correto. Meu irmão, você está entregando o copo d'água que o cara pode beber. Entendeu ou não? Isso aí. Por quê? Porque 100% do que está ali vai passar pelo teu piloro, vai entrar nas tuas placas de Peyer, vai se conectar com os teus emissores, teus receptores e pronto. Diz para mim, o que tu prefere? Um copo d'água sem filtro ou um copo d'água com filtro que vai te cair ali 5 ml? E depois de tecnologia nanoencapsuladas, matérias-primas, você está falando já no consumo. E antes tem todo um preparo único da For Life. Quer dizer, para isso a gente precisava ter um tempão, porque os meus trabalhos científicos publicados, graças a Deus, são todos em nanotecnologia. Então eu entendo um pouquinho. E aí eu volto a dizer aquilo, Léo. A gente fala direto. O pouco que eu sei pode ser muito para muitos. E às vezes, o muito que eu sei pode ser pouco para ela. Agora, dá a mão. Se a gente der as mãos, quem nos segura? Uhum. Simples assim. Então você que está nos ouvindo, você distribuidor, joga a tua vaidade no lixo. Joga a tua parada. Eu sou, eu era, eu fui. Não. Usa a tua autoridade.
E a tua autoridade só se você estudar, se aplicar, entender o que é o teu produto, entender quem é a tua rede, entender quem são os teus distribuidores. Você já conversou com ele quais os problemas que ele tem, onde é que ele mora, quais são os sonhos dele, quais são as batalhas deles? Você faz isso? E tem um ponto do Domingos, eu queria reforçar também, que é uma coisa que acontece muito. Escuta alguém falar assim, mas por que eu vou oferecer um de 30, se 90 mais caro eu vou ganhar mais? Isso é um desserviço gigantesco, a gente tem que ter... Eu acabo não vendendo nada para não vender o de 30. Para alguém que está precisando. Se a gente está aqui para servir o outro, oferecer um de 30 é um serviço que a gente presta para alguém que está precisando. Então, às vezes o cara não consegue comprar o de 90, não tem capacidade, não tem dinheiro, não tem condição financeira. Aí você fala assim, não vou oferecer o 30 porque eu vou ganhar menos. Isso para mim dói no coração, né? Fala, podia oferecer o 30 porque quando você pensa que você está a serviço do outro, não interessa se é 30 ou 90, você vai ganhar mais ou ganhar menos. Você está no final a serviço da vida do outro. É isso que faz a diferença. Quando a gente está pensando só na mesquinharia do quanto eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos, é um erro que eu acho que é crucial para o nosso propósito maior, que é de levar saúde para milhões de casas no Brasil e no mundo. Então, não deixe de oferecer o 30 cápsulas como medo de... Aí, se ele começar a comprar o de 30 em vez de comprar o 90, eu vou perder. Não, você vai vender para 20 mil pessoas, o de 30, que às vezes só 1.000 podem comprar o de 90. E o porquê também, né, Guto? Os dados são tão importantes, né? Compartilha com eles os dados, como é que a gente chegou a esse A conceito. gente fez uma pesquisa com vocês distribuidores mesmo, pesquisa que a gente fez. Que A maior reclamação deles. foi. Eles reclamavam de preço e preço. Agora tem o 30. Vem cá, você não vende por quê? Explica para mim. A minha equipe nem fala, nem é louca de me pôr essa colocação. 75% dos pesquisados, foi um grupo, foram mais de 300 pessoas, não foi, Léo? Pô. Afirmam que venderiam mais se o preço de entrada fosse menor. E 1/3 distribui e falam que deveriam ter produtos com menos quantidade para facilitar o teste. Isso, concordo. Então, 7 dos 10 clientes consideram comprar produto e que não conhecem. Consideram caro comprar produto que não conhecem. Então, assim, a gente tem tudo para oferecer para o nosso distribuidor, mas talvez a nossa primeira barreira é você, distribuidor, que tem medo de oferecer o de 30 para não perder negócio. Você vai ganhar mais negócio oferecendo de 30, porque mais gente vai conseguir acessar. Então, é muito mais pensando no lar. Acho que o meu sonho é estar em todas as casas do Brasil, pelo menos um produto dentro da casa. Não interessa de que classe social. A, B ou C. E o custo médio também, né, Gusto? A gente fez um cálculo também, o custo médio sai agora por R$ 5,72 o sachê agora. Um sachê com 3 cápsulas. Olha só, quando a gente vê quanto é que custa cada saquinho desse, para o cara ter saúde. Uma dose diária, né? 5,70 ao dia. Ele vai tomar uma Coca-Cola, vai gastar 8. Vai comprar o pão na padaria e gastar R$10. Ele pode ser dia sim, dia não. Você vai na padaria hoje em dia comprar pão, é R$10. Pão Vai francês. comer um pão de queijo no aeroporto, vai. Não, no aeroporto não dá, não. Uma coisa que é importante. Léo, não fica bravo que eu vou falar agora. O que eu falo para minha equipe, o teu maior inimigo, sabe quem é? É você mesmo. Sabe por quê? Falta atitude, comprometimento, propósito. Qual a desculpa agora? Qual a desculpa agora? Me diga se alguém da minha equipe, né, Paty, tem coragem de me inventar outra desculpa agora. Não tem. E não só unitário também, né? É bom reforçar. Agora temos o PEC 30 ativação também, com 3 unidades, 50 LP está ativo no mês. Campeão, o que o Guto acabou de dizer. A Ferrari, ela também tem motinha. Não tem? Patinete. Patinete. Cara, é um patinete Ferrari. Agora, tem pessoas que têm condições de comprar a Ferrari, quando eu falo Ferrari, é o 90 cápsulas, e comprar um patinetezinho. Mas só que é um patinete que anda quase na velocidade do Ferrari. Por quê? Você vai andar um dia de Ferrari, outro dia sem Ferrari. Um dia de Ferrari, outro dia sem Ferrari. Por quê? São... quantas? 15 unidades? 30 então, cápsulas, 10 sachês 10 de 30 cápsulas. 10 então seria um por dia, ou ainda já não daria um dia sim, um dia não. Daria um dia sim, 2 dias. Uma cápsula por 10 dia, dias. Por 30 dias. Isso. Que é melhor que nada. É aquilo que eu falei, é o copo d'água. Já faz Mas a eu diferença. estava pensando na justa posição do preço. O maior inimigo, às vezes, do distribuidor é ele mesmo. É, claro. É ele mesmo. Por quê? Falta comprometimento. E vem cá, se tu pensa que trabalhar com a For Life é fácil, não.
Se tu pensa que trabalhar com a For Life é difícil, também não. É simples. É tu que complica. Simples assim. É tu que complica. E a gente passa e pensa. O produto não cura. Você sabe muito bem disso. Só tem duas coisas que curam no mundo: Deus e o teu sistema imune. Ouviu? Deus e o teu sistema imune. Tem aqui uma profissional de saúde do meu lado que ela pode chegar para mim e falar: Domingos, você está falando a maior besteira. Até hoje, ninguém conseguiu refutar isso aí. Todo o restante são ferramentas. A PAT é uma das melhores ferramentas na área de veterinária. Eu, humildemente, em outra área. O Flávio em outra área. O Guto em outra área. O Léo em outra área. Todos somos ferramentas. Mas a única ferramenta 100% natural, cuja sua especificidade é levar inteligência às suas células imunológicas, se chama fatores de transferência for life. Qual a tua desculpa hoje? Ô Guto, eu não sei, porque eles, para mim, eles não ninguém fala. Ninguém fala. É verdade. Domingos, eu tenho assim, uma consideração aí. Vai. Quando a pessoa fica muito não entendendo o que eu estou querendo dizer, né, e vou usar um produto, hoje eu falo que a pessoa fala, mas é caro. Eu falo, olha, o investimento agora está menor, você pode comprar o 30 cápsulas e fazer um teste inicial. E quando vê o resultado, se apaixona e acaba fazendo investimento maior. Então, isso é uma porta de entrada excepcional. Então, isso eu já aviso. Gente, é ótimo oferecer algo que a pessoa não se sente investindo muito, e quando ela vê o grande resultado, transformou, né? 10 dias já sente o resultado. E outra coisa, assim, né, que eu sempre falo, tô tentando explicar, a imunidade fala, gente, é o seguinte, lembra do Exército Brasileiro, o cara que pinta ali o meio-fio? Então, isso aí é o sistema imune ruim. Tá? Quando eu tomo fator de transferência, é o sniper, tá? Então, tá resolvido. Então, a gente vai pôr sniper pra essa guerra aqui, pra gente poder, se dar bem. A pessoa, então agora entendi. É mais ou menos isso. isso, É lindo né? isso. Muito bom, muito bom. E falar um pouquinho também do conceito do plano de negócio, né, Domingos? Porque a empresa ela acaba te beneficiando quando você traz novas pessoas no negócio. Fala um pouquinho sobre os bônus rápidos e a estratégia do 30 cápsulas com 3 pessoas consumindo 50 pontos, por exemplo. O Guto gosta muito desse exemplo que eu dou. Cara, eu trouxe a Mizuno para o Brasil. Se eu ganhasse R$2, 10 centavos. estou pondo R$2, vai, por cada tênis ou cada camisa vendida aqui no Brasil, como é que eu estava hoje? Você acha que eu estava aqui? E talvez naquela época você dissesse muito pouco. Irmão, isso foi em 87. Imagina. Atenção. Esse foi o primeiro cavalo selado que passou na minha vida. E quando vocês falam que a For Life é marketing multinível, eu me revolto. Vocês sabem que eu não gosto dessa palavra. Ela é uma micro franquia, quer queiram, quer não. Qual é a taxa da micro franquia? Tua ativação. É o marketing de consumo, né? Chame como queira. Chame como queira. Só na minha frente, pelo amor de Deus, não chama marketing multinível, porque eu vou quebrar essa barreira. Me diga quando que você, hoje, nos dias de hoje, nos riscos que nós temos, riscos governamentais, riscos tributários, tudo que você possa imaginar, riscos de investimento. Cara, tá uma doideira esse mercado. Que você pode ser sócio de uma multinacional, que você tem um produto único. Ô, Léo, sabe qual a minha definição? Eu já fui dono de empresas de venda direta, etc e tal, lá com a Live, o Guto sabe disso. Pronto. Me diz só uma coisinha. Você consegue ser sócio da Apple? Não. Mas se a Apple fizesse um plano de negócio de micro franquias, onde você comprasse um iPhone e o que você indicasse, eles te davam uma comissão, me diz, o que você era? Seria visionário, né?
Não, você seria um Seria, sócio. seria um visionário na época, mas. Um visionário, mas é lógico. O outro lá, a maioria só querem para eles. Por isso que esse é um dos grandes problemas. Quem não sabe dividir, não sabe somar. E essa proposta da For Life, ela é simples. Você tem que ter o quê? Algum líder que te explique como fazer aquilo. Senão também não adianta, porque senão você vai trabalhar e não vai ver resultados. Pronto. Mas isso aí que fala com o teu líder. O famoso correr errado, né? É, lógico. Então, se eu recebo 44% até o meu quarto nível, eu tenho que pensar como organizar minha rede. Existem sócios de grandes empresas que recebem 2%, 1%. Você, se trouxer faturamento, você pode trazer 25%. E pense em você. Vem cá, escute o que eu estou dizendo. A franquia da For Life em São Paulo fatura, às vezes, menos que uma fatura em Bauru, uma franquia em Bauru. Domingos, eu não entendi. Vou explicar. Nas formações eu explico muito isso. O que adianta eu estar no mercado muito populacional, cheio de gente, se eu não tenho atitude? E aí eu tenho um cara em Bauru que tem 5% da população de São Paulo, que tem atitude, tem propósito e sabe que o que ele vende, ele vai buscar 25%. E você está deitado em berço esplêndido, buscando os teus 2%. Simples assim. Se não tem bala na agulha, se não tem sangue, se não tem sangue nos olhos de se fazer crescer, cara, eu não sou maluco. Independente de qualquer coisa, que a gente conversa muito nós dois. O propósito é você ter qualidade de vida, tempo, saúde e dinheiro. A For Life te oferece isso. Você tem 64%. 4 coisas que eu não dispenso numa empresa. Primeiro, quero saber quem é a empresa, qual a sua classificação a nível de compliance, pelos certificadores a nível mundial. Segundo, se o produto é único, sem concorrente, tem comprovação científica e deve ser recorrente, ou seja, todo mês eu vou ter uma recorrência. Eu vendia filtros de água. O cara compra um filtro de água, não vai comprar outro daqui a 5 anos. Pronto. Primeiro, a empresa. A sua qualificação, a sua credibilidade, a sua solidez. Segundo, um produto tem que ser único, sem concorrente, de recorrência, porque eu não vou ficar discutindo, Léo, preço, tamanho da embalagem, cheiro. Cara, me perdoe, não tenho paciência para isso. Terceiro, eu tenho que ter de retorno, pelo menos, de 40% a 50% de todo o faturamento que eu trouxer para a empresa. Senão eu não sou sócio. E o último, eu tenho que ter uma equipe que me explique e esteja ao meu lado para eu poder desenvolver. São esses 4 pontos. Quantas empresas você me mostra no Brasil que me satisfaz esses 4 pontos? Nenhuma. Não, For Life satisfaz. Não, fora For Life, né? Empresas do Brasil, você falou. Não, For Life é uma empresa norte-americana. Sim, né? sim, não, você tem razão. O que acontece? Tem hoje no mundo umas 3, 4 empresas que fazem isso. 3, 4. O problema é que os ciganos do marketing multinível têm que entender que, meu irmão, acabou, não tem mais foca. Hoje não tem mais foca. Aí se mudou para cá, mudou para cá, mudou para cá, que todo mundo segue, esquece. O rabo está ficando. As pessoas acordaram. Os políticos estão percebendo que o povo já não cai nessa manha. E esses marketings multiníveis que tem por aí, que não é o caso da For Life, me perdoe, que não é marketing multinível, é uma micro franquia. Cara, você tem condições de ser sócio de uma empresa que é, primeiro ponto, lembra? É A positivo. Não sei se tem. Antes era AAA+, agora é A+. É triplo. A gente voltou a Triplo AAA+. plus grade. Pronto, voltou a AAA+.
O Brasil é BB-. Agora deve estar BBB-. Né? D menos. Se Agora bobear. deve estar no mínimo tá em C ou D. Segundo ponto, fator de transferência. Único, patenteado, de recorrência. Se toma todo dia e não tem concorrente. Terceiro, a For Life entrega 64% do valor em residual para você. Bom, eu pedia 40, 50, veio 64. Agora, eu só preciso ser inteligente, como é que eu vou buscar mais nesse 64? E equipe? Cara, eu tenho, né, os meus uplines, que são as referências a nível mundial. Em credibilidade, em incentivo. Bom, vocês conheceram o Juan Rosário, não precisa dizer. Domingos, temos tudo para fazer. Um abraço, Juan Rosário, um conhecido abraço, no Juan, México, lá, sim. grande líder, referência. Isso, cara. E o José Martim, que é o sobrinho dele, né? Cara, por que não For Life? Me explica. Depende da gente, sabe? Mas não tem a menor Depende de dúvida. vocês. depende E da esse é o gente. conceito agora, né, Domingo? Você que está nos ouvindo. Essa empresa, escuta o que eu estou dizendo. Se a For Life não tem sucesso no Brasil, sabe de quem é a culpa? Tua. Porque Minha. o preconceito é pessoal. Eu vou falando assim pelo contato das pessoas, né? O preconceito é pessoal. A pessoa ela põe um bloqueio para ela própria. Então ela acha que é uma estrutura que é falida, não entende, não procura entender E pensa que todo mundo é igual. e pensa que tudo é igual, coloca no mesmo balaio. E o brasileiro ele se acha malandro, mas ao mesmo tempo é muito bobo, digamos assim, porque ele não se abre às possibilidades, né? Então eu acho que se a pessoa um pouquinho mais aberta e acompanha tudo que a empresa fornece de conhecimento, de preparação, tudo que tem disponível para a pessoa ter o conhecimento do que é realmente o negócio, as reuniões de quinta e outras diversas que eu vejo você chamando continuamente, né? A pessoa para de ser uma pessoa, né, imóvel, né? E que não consegue prosperar. Cria movimento. E vai criar movimento e vai realmente fazer a diferença. Exato. Porque é isso. É simples. Não tem nada igual, não tem apoio igual, não tem produto igual, não tem ganho igual, né? Então, é só falar. O não é certo, tá, gente? O não é certo. Mas o sim também é certo. Doutora, uma pergunta que eu vou fazer para você. Quanto tempo do seu dia você se dedica, pelo menos mentalmente, à sua profissão? Muito. Muito. Eu só não estou pensando na For Life durante quando estou dormindo. E as pessoas acham que é muito fácil. Vou começar, eu tento lá, não deu certo, desiste. Tem que ter vontade. Tem que ter, sabe, resiliência. Tem que insistir. Isso aí. Eu insisto no meu dia todo. Minha mulher fala, Guto, para de pensar um pouquinho na For Life agora, pra gente jantar. Porque o propósito volta na história. Uhum. A vontade é tão grande de fazer o negócio dar certo que a gente pensa o dia inteiro. Mas muitas vezes eu vejo a pessoa desistindo no segundo não. Não deu. Recebi 2 nãos. Eu, como executivo, recebo da For Life 30 nãos por dia. Se eu estar pedindo algumas coisas para melhorar, recebo não. E sabe o que eu falo com o não? Eu falo, beleza, agora eu recebi o não. Como é que eu faço agora para receber o sim? Me desafia, foi o que você falou, me desafia. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter consciência do papel de cada um. E, de novo, não é nada fácil, como a vida não é fácil. Não, com certeza. A vida não é fácil. Assim, se te promete uma coisa fácil, quando a gente sai da For Life, vai fazer negócio de marketing digital, de afiliado. Vai tentar ver o que vai acontecer. É facinho. Porque eu vi no YouTube um cara ganhando 20 mil reais por mês. Faz. Quero ver, talvez ele tenha conseguido. Mas vai ser 1 em 1 milhão. Então aqui tem toda a possibilidade de fazer um negócio gigantesco. Eu acho que depende da gente no corporativo, mas depende muito de vocês que fazem parte da nossa história, fazem parte dessa empresa, quererem ajudar a gente a fazer um negócio lindo. Porque botar esse fator transferência na vida de tanta gente, eu acho que é um propósito de vida que a gente tem que ter todo dia. Legado. Legadão. E você também tem que ter o poder de confiança e de crença, né, Guto? Igual o Domingos citou da Apple. Não precisa ir longe. Quando um jovem
ele entrou numa reunião da Nike e falou assim, não, eu não aceito o contrato de vocês, eu quero 10 centavos por tênis. Todo mundo ficou chocado. Michael Jordan. E ele colocou o dele na história. E ele tá aí no começo, ele não sabia nada. Então, assim, quando você ousa e tem o poder da crença, você consegue criar um negócio único no mundo. E hoje em dia... Eu já te contei de um grande jogador, que eu não vou falar o nome aqui, que eu falei isso, e o contrato dele de 1 milhão de euros foi para 15 milhões de euros. Cara, é tão simples, mas aquilo que o pessoal não sabe que não sabe. E a nossa obrigação, ou não digo obrigação, nossa missão é levar a inteligentes, sábios e medíocres. Porque se você ficar discutindo muito com idiota, tu se torna um idiota. Sim. Pronto. Eu tenho, assim, mais uma coisa, assim, que eu acho que é importante, assim. Toda vez que eu falo com alguém sobre o negócio da For Life, toda a pessoa fala, mas eu não sou médico, mas eu não entendo de imunidade, mas eu não sei de negócio. Gente, saúde, só falar de saúde. Então, é simples, né? Hoje em dia, isso é o que mais se fala. Uma coisa é doença, a outra é saúde. Fala, isso aqui vai trazer saúde. Falar simples assim. A pessoa quer viver bem. Fala, você quer viver bem? Toma isso aqui. Doutora, você precisa ser cozinheiro para recomendar um restaurante? Não. Não precisa? Não. Então você precisa ser médico para recomendar a saúde? Você basta ter uma experiência também positiva, não, só né? experiência com aquilo. Se você ganhasse um 10, sei lá, R$50 cada vez que você fosse num restaurante e indicasse para alguém. Você precisa ser médico para ser dono de um hospital? Não. Acabou. Não, de jeito nenhum. Não, então, assim, você tem, às vezes, bota na cabeça, tem que ser médico, tem que ser alguém capaz. Não, você só precisa dizer, usei, gostei e estou recomendando para você. Isso. Acabou. Simples assim. Acabou. E você que mas é muito caro, então testa com 30 cápsulas. Isso. O que você acha? O discurso está pronto aí. Não precisa mais que isso. É isso aí. Vamos às nossas considerações finais. Doutora, muito obrigada pela presença. Gostaria que você falasse mais o que você deixou de falar aqui e tirar uma dúvida de alguém. Não, eu só quero agradecer e dizer assim que não existe nada hoje que permita que você seja sócio de alguma empresa ou de um negócio com tão pouco quanto a For Life exige de qualquer pessoa que esteja dentro da For Life. E não tem nada que traga tanto para uma saúde como tem aí os produtos da For Life. Então, a minha recomendação, como médica veterinária, né, usem fatores de transferência, indiquem fatores de transferência, façam a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada aí pelo convite, adorei participar. Obrigado você. Domingão, obrigado mais uma vez. Eu venho falando com o Guto que é o seguinte, nosso negócio é o mais democrático do mundo, né? Ele atende todos os perfis, independente da sua classe, faixa etária, independente do seu sexo e do seu conhecimento. Acho que a For Life ela é democrática para qualquer um que busca uma nova oportunidade, né? Obrigado pela presença. Que isso, eu que agradeço e vou dizer para vocês uma coisa. Quando você consegue captar a visão, assumir a missão e se tornar uma inspiração, escuta o que eu vou dizer agora. Eu sou um dos caras mais felizes do mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho um legado. Eu tenho um legado que é a minha família. Esse meu legado não apaga. E quanto vale você ter milhares de pessoas que põem o teu nome nas orações? Sabe quem me levou a isso? Edificar vidas, levando a vacina de Deus ao máximo de pessoas que eu possa. Gratidão, Léo. Obrigado, Gutão, meu irmão, meu brother. Léo, parabéns por tudo que você está fazendo. Eu acho que a For Life precisava de sangue novo. E eu, essa semana, só para complementar, eu cheguei para um garoto, fera nas mídias sociais, moleque fera. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, você já pensou bem? Eu já tive a tua idade. E quando meu pai me falava alguma coisa, eu falava, tu é careta, tu não sabe nada, eu que manjo de tudo, tal. Faz o seguinte, tenta isso que eu estou te dizendo. Não, mas isso não vai dar certo. Tenta isso. Aí ele fez e deu certo. Ele virou, cara, que fantástico. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Junta a tua velocidade, tua sapiência em mídias sociais, a tua sabedoria sabendo mexer com essas porreta que para mim é macarrônico.
com a minha experiência de vida, o que você acha que a gente faz? E eu te faço essa colocação. Eu faço essa colocação para quem está nos ouvindo. Sozinho, tu pode chegar mais rápido, mas cansa e não vai atingir os teus objetivos. Quando você cansar, você pula para outra, pula para outra, pula para outra. Escolhe a equipe certa, escolhe as pessoas certas, escolhe a empresa certa que você nunca vai querer sair. Apresentam outras empresas para você, como apresentam para mim. Se não for algo diferenciado que vá mexer com a saúde, você vai se meter nisso? De jeito nenhum. Isso é consciência e propósito. Valeu, rapaziada. Valeu, Domingão. Obrigado. Obrigado, Guto, mais uma Mas só antes oportunidade. de terminar, eu queria deixar de falar um ponto importante. Tem outro neném que está nascendo nosso também, que é a Forflix. Sim. Isso, parabéns. Forflix é um trabalho extraordinário do Léo e com equipe. Ele tem lá todas as informações que vocês podem querer ter sobre a For Life. Tem lá, tem vídeos, tem... E me dá muita tristeza quando vê que 1/3 dos nossos distribuidores acessaram até agora. E todo mundo reclamava que queria ferramentas. Todo mundo reclamava que a gente não tinha colher as preço. informações na fonte, hein, Guto? Tá lá uma boa parte, duplicou o conhecimento lá, gratuito. E aí estamos lá e tem 1/3 só dos distribuidores. Você que não entrou na Forflix, que tem preguiça, que não consegue, que diz que não consegue. Não, vamos ser justos entre a gente. Às vezes você tem essa preguiça, depois é uma consequência. Você não entrou na Forflix, não insiste, não tem vontade, depois fala que é culpa da For Life que não deu certo. Então a Forflix está para isso. Você que quer ver todo mundo conectado lá. A Forflix foi um resultado de muitos nãos que a gente recebeu para conseguir colocar no ar. Eu conto com você para a gente fazer a Forflix um bebê que vai crescer com a gente. E não tem como voltar atrás. A Forflix é lá uma realidade que a gente quer botar isso cada vez mais de pé. Maravilha. Obrigado, Guto. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Domingos. Obrigado a você pela audiência. Até a próxima edição do podcast Caminho for Life. E para acessar Forflix, é forflix.app. Um grande abraço a todos.